bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você acessar essa videoaula. O assunto de hoje é a anormalidade. E o texto base da nossa aula é a aula lecionada pelo Michel Foucault no dia 22 de janeiro de 1975. O Foucault, ele desconstrói a crença de que o estado de anormalidade é um dado da natureza humana. Ele vai mostrar como a política e as normatividades sociais constroem a figura do normal e a figura do anormal em nossa sociedade. Eu gostaria de começar hoje a análise desse domínio da anomalia tal como funciona no século XIX. Eu queria tentar lhes mostrar que esse domínio se constituiu a partir de 3 elementos. Esses 3 elementos começam a se isolar, a se definir a partir do século XVIII, e eles fazem a articulação com o século XIX, introduzindo esse domínio da anomalia que, pouco a pouco, vai recobri-los, confiscá-los, de certo modo, colonizá-los, a ponto de absorvê-los. Esses 3 elementos são, no fundo, 3 figuras ou, se vocês quiserem, 3 círculos dentro dos quais, pouco a pouco, o problema da anomalia vai se colocar. É bastante interessante quando Foucault ele fala sobre o século XVIII e século XIX, porque se você for estudar a antropologia do monstro, uma história do monstro, você vai descobrir que até início do século XVIII, o monstro, ele, enquanto figura do disforme, ele era visto e valorizado na sociedade como um objeto de fetiche. É isso mesmo. As pessoas gostavam de observar, de analisar o monstro, e aquilo provocava inclusive um certo erotismo no olhar, um desejo de ter o corpo monstruoso, porque se tratava do diferente. A partir do século XVIII é que a medicina começa a olhar para o monstro e, juntamente com o poder jurídico, eles começam a tornar o monstro um problema para ter nele um objeto de estudo e observação. A partir do século XIX isso já se torna sacramentado e é elevado à categoria de anomalia, de disforme, de problema, de disfunção. Isso esbarra na construção também de uma hierarquia social entre os normais e os anormais. A primeira dessas figuras do monstro é a que chamarei de monstro humano. O contexto de referência do monstro humano é a lei, é claro. A noção de monstro é essencialmente uma noção jurídica. Jurídica, claro, no sentido lato do termo, pois o que define o monstro é o fato de que ele constitui em sua existência mesma e em sua forma não apenas uma violação das leis da sociedade, não apenas, mas também. Então aquilo que a sociedade espera como uma lei estética, cosmética, e que, no caso dos monstros, não se aplica ao seu corpo, à sua anatomia, à sua fisiologia, estoura ao olhar e faz dele um monstro. É muito importante pensar que quando se trata de anatomia e fisiologia, a lei da natureza aplicada é aquela idealizada pelos valores gregos romanos, onde o homem e a mulher são apresentados como uma figura bela, forte, viril, ou potencialmente pronta para a maternidade, no caso da mulher,
Mas é muito importante a gente entender que esse greco-romano apresentado pelo cinema e apresentado pela escultura antiga, eles não existiam de fato, né? Os gregos e romanos, mesmo os soldados, eles eram extremamente frágeis, eles eram fracos, eles tinham falta de cálcio nos ossos, eles tinham escorbuto, eles morriam muito cedo. A mulher também. Muitos tinham doenças sexualmente transmissíveis e isso provocava uma grande fraqueza e uma aparência bastante, né, aquilo que a gente pode chamar de feia na atualidade. Então, para entender que a questão do belo, ela sempre foi uma construção estética e cosmética no plano da imaginação, da representação social. Ela não existia de fato. Mas o valor do belo, ele se perpetuou ao longo do tempo e permaneceu. Então tudo aquilo que não se encaixava dentro desse valor, ainda que representacional, era tido como uma anomalia. O campo de aparecimento do monstro é, portanto, um domínio que podemos dizer jurídico-biológico. Por outro lado, nesse espaço, o monstro aparece como um fenômeno ao mesmo tempo extremo e extremamente raro. Ele é o limite, o ponto de inflexão da lei e é, ao mesmo tempo, a exceção que só se encontra em casos extremos precisamente. Digamos que o monstro é o que combina o impossível com o proibido. É bastante significativo nós pensarmos, né, que o monstro nasce a partir da incompatibilidade de linguagem. Quando eu não estabeleço comunicação, quando eu não estabeleço uma conexão estética, cosmética, vocal, sinalizada, quando eu não entendo esse outro que está à minha frente, então eu o classifico como monstro. O filme Onde Vivem os Monstros traz uma questão bastante significativa para essa análise proposta pelo Michel Foucault. Quando eu dei aula de literatura infantil numa universidade aqui em São Paulo, e eu propunha um debate em torno desse filme Onde Vivem os Monstros, a maioria das pessoas diziam que o monstro vive na imaginação da criança, o monstro nasce da imaginação da criança. Mas o filme traz uma informação bastante significativa que poucas pessoas conseguem perceber, que é: o monstro, ele vive onde não há linguagem compatível. Se você assistir novamente o filme, preste atenção nesse detalhe. O menino não se comunica, não estabelece linguagem com a sua família, e o menino não estabelece linguagem com os monstros para o mundo imaginário para o qual ele segue viagem. Então presta atenção nesse detalhe. Os monstros vivem onde não há linguagem compatível. É bastante importante você pensar muitas vezes naquele aluno que você não consegue estabelecer linguagem com ele, comunicação compatível, e você acredita que ele é que está fora do lugar. Ele é que não pertence ao seu território. Ele é que está fora do quadrado imaginário. E existe uma certa monstrificação nessa relação, na medida em que, por ele afrontar o seu medo, as suas dúvidas, ele acaba sendo então essa figura monstruosa retratada pelo Michel Foucault. O monstro é uma infração que se coloca automaticamente fora da lei. E é esse um dos primeiros equívocos. O segundo é que o monstro é, de certo modo, a forma espontânea, a forma brutal, mas, por conseguinte, a forma natural da contranatureza. É um modelo ampliado, a forma desenvolvida pelos próprios jogos da natureza, de todas as pequenas irregularidades possíveis. E nesse sentido, podemos dizer que o monstro é o grande modelo de todas as pequenas discrepâncias. É o princípio de inteligibilidade. No entanto, esse princípio de inteligibilidade é propriamente tautológico. Tautológico, o sinônimo de tautológico seria redundância, aquilo que se repete constantemente, reforçando uma ideia que já foi dada, que já foi atribuída. Pois é precisamente uma propriedade do monstro afirmar-se como monstro.
Aí o seu princípio tautológico. Explicar em si mesmo todos os desvios que podem derivar dele, mas ser em si mesmo ininteligível. É bastante interessante a gente pensar que na Europa antiga, até o século XVIII, haviam circos dos entre-sortes, do entre-sai. Nesses circos, nós podemos dizer que haviam as primeiras experimentações genéticas, e o dono do circo fazia isso propositadamente para ver o que poderia nascer, ou seja, que figura monstruosa, óbvio, mais uma vez lembrando a concepção daquele tempo, né, mas que figura monstruosa poderia vir revelar-se por meio dessa contranatureza, mesmo porque isso geraria um certo lucro para o circo, porque seria um outro corpo, uma outra forma a ser exibida nos palcos dos entre-sortes. O Foucault ele fala nesse primeiro momento, então, desse anormal que extrapola a natureza, muito embora ele seja um elemento da própria natureza. A pessoa a qual Foucault vai denominar no seu texto, né, e estudar essa pessoa, o monstro do século XIX, ele nasce com essa anatomia, ele nasce com a sua fisiologia. Podemos pensar que o hermafrodita, por exemplo, é alguém inconcebível na nossa sociedade como um ser humano que opera na sua própria normalidade, porque ele traz consigo as duas genitálias. E numa sociedade como a nossa, onde tudo é binário, é preciso que ele faça uma opção se quer viver como homem ou como mulher, ou segundo a indicação clínica. Mas antes de pensar o hermafrodita como uma aberração da natureza ou como uma anormalidade, é importante a gente pensar que o hermafrodita nasce hermafrodita, então está na natureza do hermafrodita ser hermafrodita. Para finalizar essa primeira parte da nossa aula, abordando o texto do livro Os Anormais, do Michel Foucault, eu quero chamar a atenção para algo que Foucault traz que eu considero particularmente de muita significância, principalmente para quem trabalha com educação inclusiva. Preste atenção no que o Foucault vai falar. Esses equívocos do monstro humano, ou seja, Foucault chama de equívoco essa imposição normativa sobre algo que é normativo da própria natureza da pessoa que foi monstrificada. Como falado anteriormente, o hermafrodita é hermafrodita em sua própria natureza. O que o torna, né, um sujeito monstrificado são as normatividades jurídico-biológicas. Esses equívocos do monstro humano que se alastram no fim do século XVIII e no início do século XIX vão se encontrar presentes, vivazes, atenuados, é claro, discretos, mas ainda assim realmente ativos em toda essa problemática da anomalia e em todas as técnicas judiciárias ou médicas que no século XIX vão girar em torno da anomalia. Digamos numa palavra que o anormal, e isso até o fim do século XIX, talvez XX, e Foucault teve razão, porque essa questão da anormalidade, da anomalia, se estendeu ao século XXI. Lembrem-se dos exames que li para vocês no início. No início do livro, ele traz uma sequência de exames clínicos que colocava o sujeito na ordem da anomalia. E a gente pode pensar que, de forma muito vagarosa, né, a sociedade ocidental foi desconstruindo a concepção de anormalidade. No Brasil, por exemplo, em 2002, com a Lei 10.436, a pessoa surda, já no final aí, né, de todo um percurso de luta, deixa de ser considerada anormal e a condição de ser surdo passa a ser reconhecida como uma identidade humana, para você ver como isso é tardio. Entretanto, se você perceber, né, existem alguns equívocos que são interessantíssimos da gente observar. Porque se uma pessoa pronuncia muita coisa com o L, eu fiz
propositadamente o pronuncia, ela tem dislalia. Se uma pessoa tem dificuldade com matemática, ela tem descalculia. Se uma pessoa tem um certo diferencial na forma de pronunciar as palavras, como tatu, né? Então ela tem disfonia. Tudo está na ordem da disfunção, do disforme, da anormalidade. E isso é dado à sociedade por meio de laudos clínicos. Mas Foucault chama a atenção, ele não concorda com isso, né? Ele diz que o que há é uma política da anormalidade que se impõe ao sujeito. E esse sujeito, lembrando que Foucault, ele faz referência ao sujeito como aquele que está sujeitado ao discurso de poder. Logo, esse discurso de poder clínico-jurídico, porque toda essa construção clínica é endossada juridicamente, tem poder de lei, na medida em que a lei que rege a nossa conduta passa então a atuar e a construir, a sujeitar esse sujeito anormal. Embora a palavra monstro ela seja chocante, né, e você pode estar pensando aí, então Foucault chamava o surdo, o cego, o cadeirante de monstros? Não, Foucault critica exatamente essas construções que foram aplicadas a essas pessoas que na atualidade são consideradas pessoas com deficiências. Mas sim, no século XIX, essas pessoas eram concebidas como monstruosidades. E o que é mais interessante e problemático, toda vez que alguém foge à regra social, seja por uma questão fisiológica, seja por uma questão anatômica, seja por uma questão de conduta, você pode até não verbalizar isso, mas muitas vezes se concebe o pensamento de que aquilo é um monstro. Eu mesmo, como professor, como eu falei da linguagem anteriormente, presenciei inúmeras vezes e tomei conhecimento de vários alunos que, a meu respeito, diziam que aquele professor é um monstro. Na verdade, é porque eles não acompanhavam a linguagem que eu propunha, e eu sempre disse, você precisa alcançar essa linguagem. Não é o professor que tem que facilitar o acesso, mas o professor tem que arrumar meios para que você alcance essa linguagem acadêmica. Mas quando havia incompatibilidade de linguagem, e muitas vezes o aluno não entendia essa proposta, né, ele achava, de fato, não há linguagem, então esse cara é um monstro. Só para a gente pensar um pouquinho, né? Isso como exemplo. Então, só retomando aqui, eu vou ler novamente esse trecho porque eu acho bastante significativo. Esses equívocos do monstro humano, que se alastram no fim do século XVIII e no início do século XIX, vão se encontrar presentes, vivazes, atenuados, é claro, discretos, mas ainda assim realmente ativos, em toda essa problemática da anomalia e em todas as técnicas judiciárias ou médicas que no século XIX vão girar em torno da anomalia. Digamos numa palavra que o anormal, e isso até o fim do século XIX, talvez XX, lembre-se dos exames que li para vocês no início. É no fundo um momento cotidiano. O monstro, ele é cotidiano. Um monstro banalizado. O anormal vai continuar sendo, por muito tempo ainda, algo como um monstro pálido. Então vamos entender. Mesmo que a nomenclatura em circulação deixa de ser monstro e passa a ser o anormal é um monstro pálido. A anormalidade traz consigo, né, em sua cadeia semântica, em seu sentido, em seu significado, tudo aquilo que foi construído e concebido como monstruosidade humana. Eu gosto muito de uma frase da Marcia Tiburi, que foi dita em uma das aulas do doutorado no Mackenzie, quando ela disse: a palavra se banaliza pelo uso, não significa que ela tenha perdido o seu significado primeiro. É essa primeira figura que eu gostaria de estudar um pouco. Então, só para finalizar aqui, nós vamos entrar na segunda parte agora, onde ele fala do indivíduo a ser corrigido. Mas para entender, então, o que o Foucault ele trata nesse primeiro momento é desse ser humano que traz consigo uma anatomia bastante singular, uma fisiologia bastante singular, e que em função dessa diferença, né, ela é então monstrificada. Só para você ter consciência de como isso é
perigoso, inclusive nos dias atuais, no período da Segunda Guerra, as primeiras 5.000 pessoas que foram incineradas vivas em um forno crematório foram os monstros, óbvio, pessoas com deficiência. Naquele período, pessoas com deficiência mental, surdos, cegos, amputados, cadeirantes, hidrocefálicos, entre tantas outras possibilidades, elas foram queimadas vivas em prol de um experimento proposto pela medicina alemã. Eles queriam saber quanto tempo levava para uma pessoa se tornar pó e, óbvio, sendo levada para o forno crematório ainda viva. Houve uma preocupação com o final do experimento, porque no momento em que o cabelo foi queimado, fuligem capilar saiu pela chaminé. E essa foi a única preocupação, então, dos técnicos que observavam esse experimento. Então, só para você entender. A medicina alemã vai considerar o monstro, né, atualizando essa palavra, a pessoa com deficiência, alguém que não produz para o Estado, um inválido, um incompetente, alguém que tem um déficit em relação às demais pessoas e em função disso ele era digno de morte. Pensa nisso, porque na nossa próxima, dando continuidade à leitura, mas na nossa próxima, o nosso próximo desenvolvimento vai tratar do indivíduo a ser corrigido. O próximo item abordado por Michel Foucault se trata do anormal em nível de conduta, ou seja, aquele que não segue as regras sociais em nível de convivência. Entretanto, o Foucault chama esse anormal de o indivíduo a ser corrigido. Foucault, quando ele fala da pessoa, normalmente ele usa o termo sujeito, e se tratando de anormalidade, ele usa o conceito de indivíduo. O que Foucault traz aí, já em seu texto, é uma indagação sobre a conduta humana, que nem sempre ela pode ser de fato sujeitada. E essa sujeição ela é quebrada, rompida por meio do indivíduo. O indivíduo, para Foucault, seria aquele que questiona, né, as sujeições dadas. E esse questionamento pode ser tanto para o lado daquilo que consideramos bom, como para o lado daquilo que consideramos ruim. O indivíduo a ser corrigido é aquele que Foucault vai chamar do infrator, do criminoso. Mas será que tudo aquilo que se pratica numa sociedade de fato é uma infração, um crime? Ou simplesmente é aquilo que caminha contra, né, as diretrizes políticas de uma sociedade?
segunda, ele se refere ao segundo a ser abordado, né, o indivíduo a ser corrigido. A segunda, sobre a qual retornarei mais tarde e que também faz parte da genealogia da anomalia e do indivíduo anormal, é o que poderíamos chamar de figura do indivíduo a ser corrigido. Ele também é um personagem que aparece nitidamente no século XVIII. Até mais recentemente, o monstro, como vocês verão, tem uma longuíssima ascendência às suas costas. Só para entender por que o Foucault fala que a partir do século XVIII o indivíduo ele precisa ser corrigido. Porque anteriormente a isso não havia muito um sistema de correção. Não havia muito sistema de responsabilizar a família, um sistema penitenciário de fato. A pessoa, quando cometia um delito, né, ela pagava com a vida, ou seja, ela era morta. A partir do século XVIII, você, a menos naquele sistema no qual exista, não é, a pena de morte, mas quando não há, a pessoa vai perder a liberdade, muitas vezes, quando julgada, a ser entregue ao sistema penitenciário. E aí o que morre, na verdade, é o direito de liberdade. Então o indivíduo a ser corrigido é aquele que vai ficar sob a supervisão de um sistema superior a ele para tentar colocar em prática uma ortopraxis, ou seja, uma prática da correção de sua conduta. O indivíduo a ser corrigido é, no fundo, um indivíduo bem específico dos séculos XVII e XVIII. Lembrando sempre que é bastante complicado você especificar um século, porque isso começa no século XVII, começa a ser pensado e entra em vigência em sua prática no século XVIII e vem até os nossos tempos. Digamos, da Idade Clássica. O contexto de referência do monstro era a natureza e a sociedade, o conjunto das leis do mundo. O monstro era um ser cosmológico ou anticosmológico. Essa é a dubialidade do monstro. O contexto de referência do indivíduo a ser corrigido é muito mais limitado. É a família mesma, no exercício de seu poder interno ou na gestão da sua economia, ou no máximo, é a família em sua relação com as instituições que lhe são vizinhas ou que a apoiam. Né? O indivíduo a ser corrigido vai aparecer nesse jogo, nesse conflito de valores, nesse sistema de apoio que existe entre a família e depois a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, a igreja, a polícia e etc. Então todas essas citações do Michel Foucault fazem referência a esse desencadeamento de governança que esbarra nos valores da família. Então existe um conjunto, não é, de setores que trabalham desenvolvendo aquilo que a família muitas vezes tem como verdade. Esse contexto, portanto, é o campo de aparecimento do indivíduo a ser corrigido. Por quê? Vamos entender. Campo é sempre um território no qual uma experiência política pode ser colocada em prática. Por exemplo, o campo de futebol. No momento em que os jogadores estão em campo, se é uma partida profissional, quem vai supervisionar o que é fora da regra ou dentro da regra é o juiz de futebol. Então, para a gente entender, naquele momento se chama campo. Não tem a ver muito com descampado, mas tem a ver com a possibilidade de uma experiência política, regra do jogo, normatividade sendo empregada, que só vale no momento em que os jogadores estão em campo. Campos de concentração, porque é um campo. Naquele momento, dentro do campo de concentração, o que valia era a moral, a lei, a aplicabilidade do poder nazi-fascista. Ora, o indivíduo a ser corrigido também tem em comum com o monstro esta outra diferença. Sua taxa de frequência é evidentemente muito mais elevada. O monstro é, por definição, uma exceção. O indivíduo a ser corrigido é um fenômeno corrente. Por quê?
Porque a todo momento, principalmente a família, vai dizer não e vai dizer qual deve ser a conduta do seu familiar. Então, constantemente no processo de educação, nós estamos corrigindo esse indivíduo, tentando levá-lo à conduta de sujeito, por exemplo, ou à condição de sujeito. É um fenômeno tão corrente que apresenta, e é esse seu primeiro paradoxo, a característica de ser, de certo modo, regular na sua irregularidade. Por conseguinte, a partir daí vai se desenrolar também toda uma série de equívocos que vamos encontrar por muito tempo, depois do século XVIII, na problemática do homem anormal. Primeiro, o seguinte: na medida em que o indivíduo a ser corrigido é muito frequente, na medida em que é imediatamente próximo da regra, sempre vai ser difícil determiná-lo. Só para entender, o indivíduo a ser corrigido, ele sempre oscila entre a infração e o comportamento comum normatizado. Então é muito difícil, muitas vezes, dentro da própria família, você analisar a anormalidade desse indivíduo a ser corrigido, porque na sua relação afetiva com esse outro, ele oscila, muitas vezes. Ele é um ótimo filho, mas nem sempre um ótimo aluno na escola. Ele é um ótimo aluno na escola, nem sempre um ótimo companheiro em nível de relação. Então entenda, são essas oscilações que complicam a detecção, muitas vezes, desse indivíduo a ser corrigido. De um lado, é uma espécie de evidência familiar, cotidiana, que faz que possamos reconhecê-lo imediatamente, mas reconhecê-lo sem que tenhamos provas a dar. A tal ponto, ele é familiar. Aqui eu quero fazer um apontamento, porque isso é algo muito corrente, principalmente no ambiente escolar. Quando Michel Foucault diz que esse anormal, esse indivíduo a ser corrigido, ele é familiar, muitas vezes sem ter provas, é porque quando há um fato recorrente dentro da família, é muito comum que a sociedade julgue essa pessoa como alguém que seguirá a conduta de sua família. Ou seja, se o pai ou a mãe estão presos, provavelmente dentro desse senso comum que circula na sociedade, mas cuja gênese está lá no século XVIII, acredita-se que essa criança terá então aptidão, uma potência para o crime ou para a infração. É como se isso fosse um desencadeamento genético passado de pai para filho, de mãe para filho, ao longo do tempo. Muitas vezes isso é uma grande bobagem, Muitas vezes não, na maioria das vezes isso é uma grande bobagem. O fato de a mãe ou do pai ter uma certa conduta não significa que a criança seguirá essa conduta, nem para o bem, nem para o mal. Por conseguinte, na medida em que não há provas a dar, nunca se poderá fazer efetivamente a demonstração de que o indivíduo é incorrigível. Ele está no exato limite da indivisibilidade. Será que quem comete uma infração ou um crime é eternamente incorrigível? Mas será que quem comete um crime ou uma infração pode ser corrigido? Por exemplo, a FEBEM, a Fundação Casa, o sistema carcerário, a escola, dá conta de corrigir o incorrigível? É para a gente pensar. Dele, não se tem provas a dar e não se pode dar demonstrações. Primeiro equívoco. Outro equívoco é que, no fundo, quem deve ser corrigido se apresenta como sendo a corrigir na medida em que fracassaram todas as técnicas, todos os procedimentos, todos os investimentos familiares e corriqueiros de educação pelos quais se pode ter tentando corrigi-lo. Ou seja, se esse indivíduo não se encaixa na condição de sujeito, se ele não absorve as regras, a normatividade que a ele é proposto, e isso é uma coisa corriqueira, ou seja, o mentiroso, o infrator constante, o violento, o agressor, o sexualmente exacerbado, dentro daquilo que Foucault está propondo enquanto leitura. Se isso é recorrente, será que ele pode ser corrigido? Quando todas as possibilidades se esgotam, será que temos aí de fato o anormal?
O que define o indivíduo a ser corrigido, portanto, é que ele é incorrigível. E, no entanto, paradoxalmente, o incorrigível, na medida em que é incorrigível, requer um certo número de intervenções específicas em torno de si, de sobre-intervenções em relação às técnicas familiares e corriqueiras de educação e correção, isto é, uma nova tecnologia da reeducação, da sobrecorreção. De modo que vocês veem desenhar-se em torno desse indivíduo a ser corrigido, a espécie de jogo entre a incorrigibilidade e a corrigibilidade. Retomando aí um pouco no seu canto direito da tela, você viu que eu trouxe algumas imagens relacionadas à medicalização de crianças. Porque se você pensa que quando Foucault fala sobre o indivíduo a ser corrigido, ele trata apenas do infrator e do criminoso, aquele que é tolhido da sua liberdade, não é apenas isso. Nós podemos pensar também nesse indivíduo que precisa ser corrigido do ponto de vista médico e, em função da necessidade de normatizá-lo, de normalizá-lo, entra então técnicas mais avançadas, uma tecnologia mais avançada de correção da conduta dessa pessoa, que são os medicamentos psicotrópicos. Então aquela criança extremamente agitada que é tratada com Ritalina, nada mais é do que o indivíduo a ser corrigido, essa proposta do Foucault sendo colocada em prática, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso muitas vezes. O que você está corrigindo? A conduta, o modo de ser, o modo de agir dessa pessoa. Também aquela pessoa, né, que é desatenta, que muitas vezes é chamada, principalmente no ambiente escolar e na família, como uma pessoa lenta, e ela é tratada também por meio de um dispositivo medicamentoso, farmacológico. Então o contexto do indivíduo a ser corrigido, ele é amplo, e dependendo dos valores de determinada sociedade, as técnicas são aplicadas desde o aprisionamento, do tolir a liberdade, até mesmo a medicalização. Porque na verdade a pessoa, esse sujeito formado e constituído pelo discurso de poder, ela fica subjugada pela disciplina, ela fica subjugada então pelo poder de normatização. Eu, quando trabalhei no curso de pedagogia, aqui numa universidade de São Paulo, me preocupava muito quando eu ouvia, inclusive, alguns colegas que lecionavam no mesmo curso e eram mestres e doutores, ou seja, pesquisadores da área, afirmarem a constante assertiva de que é necessário disciplina, é necessário uma rotina. É necessário para encaixarmos esse organismo dentro de uma regra política e social. Se nós pensarmos, né, no ser humano enquanto formação ampliada, um ser humano autônomo, um ser humano, ele vai discernir o que é possível, o que não é possível, o que pode, o que não pode, a partir de uma visão ética, né, do contato com o outro, e não por uma obrigatoriedade de ter rotina ou de não ter rotina. Mesmo porque que mal há em uma pessoa que troca a noite pelo dia, o dia pela noite. Se você olhar de forma normativa, essa pessoa terá um distúrbio. Se você olha de uma forma em que a pessoa ela fez uma opção de vida, é uma opção de vida, é uma escolha autônoma. Então é muito importante que nós possamos perceber o limite das imposições normativas e até que ponto essas imposições, de fato, elas necessitam de uma correção exacerbadamente rigorosa, seja por meio do tolir a liberdade, seja por meio de uma medicalização. Isso cabe uma reflexão profunda, não é? Inclusive para pensarmos depois na questão da Fundação Casa ou da FEBEM, né? Até que ponto algumas crianças, alguns adolescentes, alguns jovens que vão para lá, eles são recuperados a partir dessa denominação de imposição de disciplina, normatividade e exaustão do trabalho constante. Quando eu falo exaustão do trabalho constante, é essa cobrança, essa vigilância constante. Óbvio que algumas pessoas cometem crimes, atentam contra a vida de outras pessoas, e aí a gente pode chamar do crime por excelência, a maldade pela maldade. Não é dessa maldade que eu estou falando agora, mas de pequenas inconformâncias, né, relacionadas a essas normatividades, mas que entram também
dentro dessa concepção do indivíduo a ser corrigido. A terceira personagem analisada, estudada, observada por Michel Foucault é o masturbador. E o Foucault ele vai abordar esse assunto da seguinte forma. Quanto ao terceiro, é o masturbador. O masturbador, a criança masturbadora, é uma figura totalmente nova no século XIX. É, na verdade, própria do fim do século XVIII. E cujo campo de aparecimento é a família. É, inclusive, podemos dizer, algo mais estreito que a família. Seu contexto de referência não é mais a natureza e a sociedade, como no caso do monstro. Não é mais a família e seu entorno, como no caso de o indivíduo a ser corrigido. Lembrando que o indivíduo a ser corrigido não se trata somente daquele que comete crime. Aquele que comete crime, Foucault, ele pensa como sendo incorrigível. O indivíduo a ser corrigível é aquele que passa por uma série de sessões de correções normativas para não se tornar um incorrigível. E ele passa a ser considerado incorrigível quando todas as técnicas possíveis de correção não apresentam o resultado esperado por determinada sociedade. É um espaço muito mais estreito sobre o masturbador. É o quarto, a cama, o corpo. São os pais. Os tomadores de conta imediatos, os irmãos e as irmãs. É o médico. Toda uma espécie de microcélula em torno do indivíduo e do seu corpo. Essa figura do masturbador que vemos aparecer no fim do século XVIII apresenta, em relação ao monstro e também em relação ao corrigível e incorrigível, certo número de características específicas. A primeira é que o masturbador se apresenta e aparece no pensamento, no saber e nas técnicas pedagógicas do século XVIII como um indivíduo em nada excepcional, nem mesmo como um indivíduo frequente. Ele aparece como um indivíduo quase universal. Ora, esse indivíduo absolutamente universal, isto é, essa prática da masturbação que se reconhece como universal, disse ao mesmo tempo que é uma prática desconhecida ou mal conhecida, de que ninguém falou, que ninguém conhece e cujo segredo nunca é revelado. A masturbação é o segredo universal, o segredo compartilhado por todo mundo, mas que ninguém comunica a ninguém. Bastante interessante a gente pensar nessa questão, né? Quantas vezes você se masturbou de forma escondida, no silêncio do banheiro, no silêncio da sua cama, porque parecia como coisa feia tocar o próprio corpo, sentir prazer consigo mesmo, como algo desviante de uma conduta moral imposta pela família, pela sociedade e pela religião. É o segredo detido por cada um, o segredo que nunca chega à consciência de si e ao discurso universal. Voltaremos sobre tudo isso mais tarde. Cuja fórmula geral é, praticamente não deforma o que se encontra nos livros de fins do século XVIII sobre a masturbação. Quase ninguém sabe que quase todo mundo pratica. Temos, na organização do saber e das técnicas antropológicas do século XIX, algo de absolutamente decisivo. Esse segredo, que ao mesmo tempo todo mundo compartilha e que ninguém comunica, é colocado em sua quase universalidade como a raiz possível, ou mesmo a raiz real, de quase todos os males possíveis. Inclusive muitas religiões, entre elas a Igreja Católica, condenou por séculos a prática da masturbação. E a Igreja Protestante, algumas bastante tradicionais, condenam ainda hoje tanto a masturbação masculina quanto, em maior proporção, a masturbação feminina. Ele é a espécie de causalidade polivalente a qual se pode vincular, e a qual os médicos do século XVIII vão vincular imediatamente toda a parafernália, todo o arsenal das doenças corporais, das doenças nervosas, das doenças psíquicas. No fim das contas,
não haverá, na patologia de fins do século XVIII, praticamente nenhuma doença que, de uma maneira ou outra, não decorra dessa etiologia, isto é, da etiologia sexual. Em outras palavras, esse princípio quase universal, que encontramos praticamente em todo mundo, é ao mesmo tempo o princípio de explicação da alteração mais externa da natureza. Ele é o princípio de explicação da singularidade patológica. Como quase todo mundo se masturba, isso explica que alguns contraem doenças externas e extremas que ninguém mais apresenta. É essa espécie de paradoxo etiológico que vocês vão encontrar até o fim dos séculos XIX ou XX, a propósito da sexualidade e das anomalias sexuais. Logo, não há nada de surpreendente. O surpreendente, se vocês quiserem, é essa espécie de paradoxo e essa forma geral de análise já serem formulados de uma maneira tão axiomática nos últimos anos do século XVIII. Quando Foucault aborda o assunto da masturbação e da criança masturbadora, na verdade o que ele traz à tona, o que ele traz à superfície, o que ele traz como objeto de análise é uma prática humana que sempre acontece às escondidas, e acontece às escondidas porque em muitas sociedades, em muitas civilizações, para muitos meios culturais, sempre foi um tabu, a ponto de ser condenada por muitas religiões e considerada pela medicina um distúrbio de comportamento, quando praticada de forma excessivamente, ou mesmo quando praticada na própria adolescência como descoberta do próprio corpo. Sempre foi caracterizada a masturbação como algo feio, imoral, algo que levaria o ser humano a uma conduta não condizente com uma ética positiva. Então é bastante interessante a gente pensar nesse elemento da forma como Foucault ele traz como meio de discussão, porque a criança masturbadora ela não será vista como alguém que opera numa normalidade, né? Mas ela será vista como alguém que tende a um vício, o vício para o prazer, o vício do prazer, que levaria ao desencadeamento de outras buscas viciantes. Para que você consiga compreender o objeto do Michel Foucault, a anormalidade, parte desse estudo sistematizado que ele faz sobre essas três personagens que entram em cena no século XIX, mas cuja atuação se estende ao século XX ao século XXI. É a figura do monstro, do indivíduo a ser corrigido e do masturbador. Se você prestar atenção na leitura, é preciso constatar que todas essas condutas, todas essas formas de vida são formas consideradas politicamente, economicamente, clinicamente como desviantes de um padrão pré-fixado. Então é isso que o Foucault vai mencionar no seu texto. O anormal que entra em cena no século XIX é exatamente essa pessoa desviante. É uma mistura entre um monstro, o indivíduo a ser corrigido e o masturbador. Se você ler outras literaturas que tratam do tema, você vai perceber que durante todo o início do século XX, até meados do século XX, havia a crença, um mito, uma pseudociência que inclusive afirmava que uma pessoa com deficiência, que foi catalogada como monstruosidade no século XIX, ela tinha tendência à infração e ao crime. Uma pessoa criminosa ou infratora, ela tinha uma certa degenerescência, se não física, se não anatômica, mas psicológica. E o masturbador, né, é exatamente aquele que se desvia para o prazer excessivamente,
não esperando então um encontro, a conjunção carnal com outra pessoa, mas obtendo prazer com seu próprio corpo e por isso autocentrada, narcisista e perigosa, porque ela prioriza o prazer à relação com o outro. Então Foucault chama a atenção porque o anormal, que entra em cena no século XIX, nas literaturas que surgem depois, sejam essas jurídicas, sejam essas clínica, não é? Ele é uma mistura dessas três personagens: o monstro, o indivíduo a ser corrigido e o masturbador. Até uma próxima aula.